Agora nós vamos pro debate mesmo. Então, e aí? Vai nascer condenado ou vai nascer para ser salvo? Tá com vocês aí. E você vai ver no debate de hoje: Deus havia condenado Adão antes mesmo de criá-lo? Será que Deus escolhe aqueles que serão salvos e os que serão perdidos? Sendo assim, ele não seria um Deus mau e injusto? Tudo isso vai ser debatido agora. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Como encaixar essa responsabilidade humana nesse decreto divino? Então, se o homem tem responsabilidade, ele não é coparticipante? E aí fica também pro reverendo Amaury aqui falar isso. Como encaixar a responsabilidade humana no decreto, naquilo que Deus já determinou? Então, como que faz essa junção dessas duas coisas? Então, essa é a pergunta de... Milhões, trilhões, né? Porque assim, a nossa cabeça humana, ela pensa isso ou aquilo. Sim. E nós estamos lidando com um Deus que não é fruto da razão humana. Nós estamos querendo colocar Deus dentro da razão humana. E a Bíblia é um livro extremamente paradoxal. Ela coloca duas coisas antagônicas, uma do lado da outra. Jesus é homem e Deus. Como que concilia isso? Elas caminham ao lado uma da outra. São verdades iguais, aparentemente contradizentes, mas que caminham juntas. E a Bíblia é esse livro que transcende essa razão humana. Por exemplo, né, quando é posto aqui que Deus que Deus age, foi colocado aqui pelo Elias, né, segundo a sua presciência. Olha só, Deus age, Deus antevê, Deus foi dito aqui, né, o Mateus também colocando, Deus antevê, e na antevisão de Deus, ele age, ele intervém e ele conduz as coisas segundo o querer dele. Então, ou seja, é pela antevisão de Deus. Mas se Deus é presciente, se Deus é onisciente, se Deus é eterno, existe fora da temporalidade, e quando Deus vai criar, Deus sabe que no final aquele sujeito será condenado, nada mudará aquele final. Nada mudará aquele final. Porque quando fala assim, olha, Deus condena antes de criar, parece assim que o sujeito queria ser salvo e Deus disse, não, você não será salvo. E ele tentou, mas Deus disse, não será salvo. Não é isso que o calvinismo diz. Eu vou discordar do senhor. Não é isso. Não é isso. Só se for um amiraldismo. Não é isso. Não é isso. Essa interpretação é equivocada. Então o que é? Então o Subla-Lapsariano, todos eles dizem isso. Acho que o senhor deve estar no infra ou no amiraldismo. Não, de jeito nenhum. Assim, o calvinismo, ele parte da total depravação. Na total depravação, não tem o desejo de ser salvo no pecador. Então isso é um equívoco. Mas quem é a causa da total depravação? O pecado do homem. Do pecado do homem. Quem é a causa? O próprio homem, ele escolheu pecar. Ele escolheu, mas ele escolheu porque ele quis? O homem escolheu pecar. Então ele tem livre-arbítrio. Teve. Então não é o decreto de Deus aí. Se ele teve livre-arbítrio, então... Ele teve. Adão e Eva foi dada a ordem de não comer. Certo. Eles escolheram comer porque foram tentados pelo diabo, convencidos pelo diabo de que seriam iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal, e eles escolheram pecar. Mas escolheram por sua própria vontade? Sim, ou foi por um decreto divino? Por sua própria vontade e pelo decreto divino. Não, Deus não condenou. Não é uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. Não existe o rei Ciro. Se Deus decretou que o homem deveria cair, ele não tinha outra opção a não ser cair. Ou ele podia contrariar a vontade de Deus. Ele podia falar pra serpente, não quero comer. Ele podia contrariar a vontade de Deus. Ninguém que queria. Pode contrariar a vontade de Deus. Então é um decreto divino, não foi escolha dele, foi um decreto divino, ele não tinha outra escolha. E no caso do rei Ciro, ele tinha como não fazer aquilo que Deus... Qual rei Ciro? E onde é a citação? Isaías 45. Não, esse aí a gente vai trabalhar. Exatamente. É contraditório. É anacrônico. O calvinismo fala assim, é paradoxal, não contraditório. Não necessariamente contraditório. Então, vamos lá. Isso aí pra mim é um polarismo, já não é nem calvinismo nem arminianismo, é polarismo. Mas vamos lá, só pra gente poder entender. O problema do livre-arbítrio para o calvinismo é porque se o livre-arbítrio existe, Deus não é soberano.
Aí o pastor diz, porque assim, se eu posso decidir o meu destino salvífico, então Deus não me controla, eu me controlo. Esse é o próprio calvinismo. Só que aí o pastor acabou de dizer que foi Adão que decidiu, então Adão tinha livre-arbítrio. Significa então que na versão dos senhores, Adão, quando teve livre-arbítrio, Deus não era soberano. Absolutamente era soberano. Como se Adão tinha livre-arbítrio? Tanto era soberano que criou Adão com a possibilidade de pecar ou não. Tá. Se ele assim o desejasse. Não, ele criou com a possibilidade, mas no decreto de Deus, Deus decretou que ele cairia? Sim. Então, qual a possibilidade de não cair? Não dá. É contraditório, é paradoxal. Então, se ele olha só, terminando. Se Deus decretou a queda, o homem não tinha outra opção a não ser cair. Então não há liberdade de cair ou não. Isso daí é uma falácia. É uma contradição. Deus decretou. Existe alguém que possa contrariar a vontade de Deus? Não. Ele poderia fazer algo contrário à vontade de Deus? Não. Então ele não tinha vontade. Então ele não tinha livre-arbítrio. Só que o senhor acabou de dizer que ele tinha livre-arbítrio, contrariando a própria vontade de Deus. Ou seja, no Éden o arminianismo era verdade. Depois do Éden... Essa contradição faria Deus injusto? Não, a gente não está trabalhando a questão da justiça ou injustiça, mas se Deus decretou ou não, se a queda foi livre ou não. É isso? A justiça ou injustiça, nós vamos tratar depois. Eu sei para onde o senhor quer me conduzir. Então, mas nós queremos primeiro trabalhar nessa questão do livre-arbítrio. Eu não estou querendo conduzir isso. Adão tinha livre-arbítrio. Pronto, acabou o debate. Mas eu não estou querendo conduzir isso. Do Éden, o arminianismo era verdade. O que incomoda, depois do Éden, calvinismo. Então, o que incomoda, vamos mostrar que depois do Éden também não. O que incomoda muito o arminiano é a expressão decreto. Aí o arminianismo coloca a presciência no lugar de decreto. Mas não muda nada. Por quê? Se Deus é presciente, antes de criar o Adão, Deus viu que o Adão ia cair. Qual é a possibilidade de Adão não cair? Zero. A não ser que a presciência de Deus é falha. A não ser que a presciência de Deus é uma possibilidade. Mas... E Deus... Não. A visão de Deus do futuro não é possibilidade. Concordamos com isso. Então, concorda. Qual é a chance, então, de Adão não cair? Nós concordamos. Qual era a chance de Adão não cair? Uma coisa, mas aí é uma grande diferença vamos lá. entre Deus saber que Adão vai cair e Deus decretar que ele vai cair. Mas como assim, se Deus, olha só, se Deus vai criar o ser, que ele sabe que vai cair, esse ser é predestinado à queda. Não, gente. Não, como não? Ou seja, não existe outra possibilidade. Tá. Quer ver só uma coisa? Olha, o Chico viverá e não converterá, será pagão e morrerá pagão. Deus sabe disso e Deus ainda assim cria o Chico. Qual é a possibilidade do Chico? O Chico nasceu predestinado ao inferno. Vamos. Ele nasceu predestinado ao inferno. Não tem outra possibilidade. Deixa eu colocar aqui. Eu já vi essa é fácil. Romanos 9:15 e Romanos 9:18. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. É isso que o senhor está querendo dizer que do decreto ali. Como vocês argumentam esses dois versículos? Romanos 9. Primeiro a 9, questão 15, dele, 9, né? Só para não fugir do escopo, que precisa de uma resposta sobre a presciência e o decreto divino. Sim, que está aqui dentro desses dois versículos. Porque ele coloca em pé de igualdade, presciência e decreto divino. Eu não entendo que presciência e decreto divino estão no mesmo pé de igualdade. A presciência é saber que vai acontecer. E o decreto é que eu quero que aquilo aconteça. É o meu desejo, eu sei e eu decretei. A linguagem calvinista é o seguinte: tudo aquilo que Deus previu é porque ele antes decretou. E o que ele decretou, infalivelmente tem que acontecer, concorda? Que é justamente o versículo aqui, o 18. E também endurece a quem lhe apraz. Isso, aí a questão do faraó. Eu posso entrar depois na questão do faraó. Então o decreto, o conceito soteriológico calvinista é o seguinte: aquilo que Deus previu é porque antes ele decretou. E o que ele decretou, infalivelmente tem que acontecer, correto? Ele decretou. Não se dissocia. Não, é só uma pergunta. É impossível aquilo que Deus previu, Deus decretou. E o que ele decretou, infalivelmente, tem que acontecer. Sim ou não? Sim, vai acontecer. Ok. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Não tem como Deus... quando Deus vê um futuro... O senhor está partindo do princípio de que Deus pode tudo. E Deus não pode tudo. Tá entendendo? Deus, apesar de ser todo-poderoso, ele não pode tudo, porque o dia que Deus puder tudo, ele deixa de ser Deus. Ao contrário. Deus pode pecar? O dia que ele Deus pode pecar?
isso não é uma questão Não, de pera um pouquinho, capacidade. Você está invertendo a não, coisa. É Você tá capacidade, invertendo. sim. É Não, poder de pecar. Poder de Porque pecar eu não faz dele Deus, faria dele Satanás. Eu posso pecar e posso não pecar. Deixa eu terminar. Pergunta certa. Deixa eu só terminar. Deus pode não pecar. Deus pode não só um pecar. momento. Deus pode vencer o pecado. Deus pode Isso deixar. é o que faz dele Deus Deus. pode deixar de ser Deus? Deus pode criar um Deus que seja maior do que ele? Não, isso não tem Pode sentido criar. nenhum, pastor Pois Melissa. é, justamente. Isso não tem sentido o que nenhum de vocês capacidade. estão dizendo não faz sentido. Isso não tem sentido eu posso nenhum terminar? É isso aí, meus amigos. Qual o seu lado nesse debate? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e até o nosso próximo encontro.